Direto dos Estados Unidos, surgiram novas informações que estremeceram ainda mais o delicado cenário da América Latina. O ditador venezuelano Nicolás Maduro fez um apelo público exigindo que os norte-americanos abandonassem o que ele descreveu como planos de promover uma mudança violenta de regime em toda a região. A acusação foi contundente e acompanhada de críticas ferozes. Para Maduro, o suposto combate ao narcotráfico anunciado por Washington não passava de um pretexto, uma cortina de fumaça que escondia a verdadeira intenção dos Estados Unidos: a de instaurar, em Caracas, um governo submisso, um regime marionete que entregaria ao Ocidente o acesso direto às vastas reservas de petróleo da Venezuela. Enquanto isso, em solo americano, a Casa Branca rebatia com veemência. O governo de Donald Trump negava todas as acusações do líder venezuelano, insistindo que seu objetivo na região era apenas e unicamente enfrentar os cartéis de drogas. Mas a retórica oficial não escondia o fato de que a ofensiva norte-americana vinha crescendo em intensidade e alcançando novos patamares de risco. Naquela mesma semana, um episódio marcante expôs a escalada. O exército dos Estados Unidos havia atacado um navio proveniente da Venezuela, resultando na morte de 11 pessoas. Washington alegou que a embarcação estava carregada de entorpecentes e que os mortos eram integrantes de uma organização criminosa, homens considerados terroristas ligados a cartéis de drogas. Caracas, no entanto, desmentiu com veemência a versão americana, denunciando que não passava de mais uma agressão contra seu povo. Em resposta, aviões militares venezuelanos sobrevoaram provocativamente um navio norte-americano na região do Caribe, gesto visto como um claro desafio. A tensão chegou ao Salão Oval, onde Donald Trump declarou que havia autorizado o exército dos Estados Unidos a abater aeronaves venezuelanas que se aproximassem de suas embarcações caso fosse considerado necessário. Uma ordem desse tipo, se cumprida, significaria um passo drástico em direção a um confronto de consequências imprevisíveis. Apesar desse clima explosivo, Maduro tentou transmitir uma imagem de controle. Reconheceu as profundas diferenças com o governo Trump, mas afirmou que não acreditava em uma escalada capaz de levar a uma guerra aberta ou a um conflito militar de larga escala. Suas palavras, no entanto, contrastavam com a realidade de fatos que se desenrolavam a cada dia. Do lado americano, a escalada vinha sendo cuidadosamente preparada desde o início da gestão Trump. Logo após assumir o poder, o presidente passou a classificar diversos cartéis da Venezuela como organizações terroristas, abrindo caminho legal para operações militares contra eles em território estrangeiro. Pouco depois, o Pentágono recebeu autorização formal para empregar força bélica contra esses grupos, o que consolidou o terreno para ataques, como o que já havia sido realizado contra um navio venezuelano. O envio de embarcações militares e de fuzileiros navais para o Caribe foi outro sinal inequívoco de que a Casa Branca se movia em direção a uma postura cada vez mais agressiva. O ataque ao navio com suas vítimas fatais tornou-se o marco mais evidente dessa nova etapa. Agora, pairava no ar a incerteza. Até onde iria Washington e como reagiria Caracas diante dessa pressão crescente? Na Venezuela, Maduro também não permanecia inerte. Além do discurso desafiador, o ditador reforçava a preparação interna. Ordenou a mobilização de milhares de milicianos, considerados o braço armado paralelo das forças militares venezuelanas, espalhando-os pelo país em regime de prontidão. Esses grupos realizavam treinamentos intensivos, incluindo o manuseio de armamentos como forma de se preparar para um possível embate direto. O cenário que emergia era sombrio e sufocante. A cada novo passo, as duas nações pareciam avançar perigosamente para um ponto sem retorno. A tensão não apenas crescia, tornava-se um peso palpável, uma ameaça latente que pairava sobre a América Latina inteira. A situação entre Estados Unidos e Venezuela nos mostra como a geopolítica pode rapidamente transformar discursos em atos concretos, revelando que, por trás de cada palavra pública, há estratégias silenciosas em andamento. O ataque ao navio,
A morte de 11 pessoas e a mobilização de milicianos venezuelanos lembram que, em política internacional, um simples movimento pode desencadear uma reação em cadeia difícil de controlar. A lição que tiramos é que nenhum país age apenas por idealismos ou pretextos oficiais. Interesses econômicos, como o petróleo, e estratégias de poder global são peças centrais nesse tabuleiro. E quando essas peças se chocam, quem mais sofre são as populações comuns, que vivem na incerteza e no medo das consequências de uma escalada militar. Vale refletir sobre como, no fundo, esse embate não é apenas entre dois líderes ou dois governos, mas sim sobre como o poder é disputado em um mundo interconectado. Enquanto Maduro fala em soberania e resistência, Trump se apoia no discurso de combate ao narcotráfico, mas ambos movem peças que podem alterar profundamente o destino de milhões. Até onde um discurso pode ser considerado proteção de um povo e até onde é apenas fachada para esconder interesses mais profundos. O cenário sugere que muitas vezes a guerra não começa com bombas, mas com palavras, decretos e movimentações discretas que criam um clima sufocante. Essa reflexão nos faz pensar sobre o quanto estamos vulneráveis às decisões tomadas por poucos homens em salões de poder distantes, e como o mundo inteiro pode sentir os efeitos dessas escolhas. E agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que toda essa escalada entre Estados Unidos e Venezuela tem como verdadeiro motivo o petróleo ou o combate ao narcotráfico? E, se essa tensão realmente evoluir para um confronto direto, qual lado você acha que terá mais a perder? Os Estados Unidos ou o povo venezuelano? Se você chegou até aqui, aproveite e deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você continua acompanhando todos os próximos conteúdos e segue refletindo junto com a gente sobre os rumos do mundo e os bastidores do poder.